Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Então vamos lá. Vamos seguir aí com a nossa matéria, né? Eu espero que vocês tenham visto lá o vídeo, né, da parte que ficou faltando da nossa última aula, né? Tava tendo problemas de internet, então a gente acabou por fazer a assíncrona, tá? Então, primeira coisa, vocês têm alguma dúvida aí sobre a parte que foi dada de forma assíncrona? Eu tenho, professor. Pode falar. Quando eu fiz a condutividade iônica do H+, e do H-, era o que os dois eram o que fugiam, né, da regra, né, mais ou menos. Exatamente. Qual é a explicação deles fugirem? Eu não entendi essa parte. Se tem alguma explicação, Na no caso. verdade, tudo bem, você não entendeu, mas eu também não expliquei, né? O que acontece hoje, provavelmente, né, a gente vai terminar aí essa parte da experimental, né, da condutividade, e a gente vai entrar em modelos, tá? E o primeiro modelo que a gente vai apresentar vai ser um modelo geral, né, para todos os átomos, digamos assim, né, todos os íons em solução, e depois a gente vai entrar com um modelo alternativo, né, comparando com esse modelo geral, que vai valer somente para H+ e OH-, tá? Então, tudo bem, você não entendeu, mas eu também ainda não expliquei. Isso deve ser hoje aí, se a internet colaborar e etc. Tá certo? Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá bom. Então vamos seguir aqui da onde a gente parou na última aula, tá? Então, a gente, no final da última aula, a gente estava falando lá das aplicações, né, da lei da migração independente dos íons, né? E, principalmente, a gente estava utilizando isso para determinar as condutividades molares a diluições infinitas dos eletrólitos fracos, né? Seja lá pelo método chamado método direto, tá? Que envolvia, né, por exemplo, aqui no nosso caso, a condutividade molar à diluição infinita do ácido acético, né, sendo igual à condutividade iônica, né, à diluição infinita do H+, mais condutividade iônica à diluição infinita do acetato. Então era chamado de método direto, né, porque a gente somava diretamente as condutividades iônicas com base na tabela, né, dos valores determinados. Lembrando lá que os valores eles são determinados, né, através das condutividades molares de sais, em conjunto, né, com a determinação individual das condutividades iônicas com base em valores de número de transporte, né, que é o trabalho de vocês aí, que está lá no Teams, é sobre números de transporte. O segundo método, que era chamado aí de método indireto, ele envolvia uma série de cálculos, né, envolvendo as condutividades molares de diversos sais em solução. Então, por exemplo, né, condutividade molar à diluição infinita de um sal M, né, que é o cátion, e A, que é o ânion, a gente utilizaria aí condutividade molar à diluição infinita do MCl mais a condutividade molar à diluição infinita, né, do ânion A com cátion sódio. E aqui tá errado, tá? Eu vou dar uma arriscadinha aqui, vou botar o sinal de menos, menos a condutividade molar à diluição infinita do NaCl. Então, se a gente olhar lá, né, pensar com base na lei da migração independente dos íons, né, então nessa linha aqui, o que a gente acaba vendo, né? A gente acaba vendo quando a gente está trabalhando com os íons, o fato de eu ter esse sinal negativo aqui no NaCl vai fazer com que eu suma com as condutividades iônicas de cloreto e de sódio. E no final vai ficar só realmente as condutividades iônicas do cátion M e do ânion A. Tá? Então, se a gente pegar os dois métodos aí, o direto e o indireto, tá? Para o caso aí do nosso eletrólito fraco, né, que a gente está utilizando como exemplo o ácido acético, a gente vê que ele dá aí o mesmo valor. Tá? Então, por que eu estou falando tanto, né, dessa determinação da condutividade molar e de diluição infinita de eletrólitos fracos? Né? A gente está usando a lei da migração independente dos íons para isso. Porque a dos eletrólitos fortes, ela sai lá, como vocês devem lembrar, da primeira lei de Kohlrausch.
né, que era aquela equação, né, lambda, né, condutividade molar igual a condutividade molar à diluição infinita menos B raiz de C. Então, ali, a gente extrapolando para zero, né, em soluções bem diluídas, a gente consegue determinar de um eletrólito forte. O eletrólito fraco, né, por conta da baixa dissociação dele, a gente não tem como fazer isso. Então, isso aqui foi tudo visto na última aula, né? Hoje a gente começa onde? Vendo uma metodologia alternativa para a determinação de condutividades molares à diluição infinita de eletrólitos fracos, que nesse caso é chamada de teoria de Arrhenius, tá? Para os eletrólitos fracos. Então vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha lá uma solução contendo um eletrólito fraco, nosso exemplo universal aqui, né? O sal AB, e ele vai estar em equilíbrio aí com os seus íons A+ e B- em solução aquosa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que ele sendo um eletrólito fraco, ele não vai estar 100% dissociado, somente parte dele vai estar dissociado, a outra parte vai estar realmente na forma associada a B. E esse equilíbrio, né, a esse equilíbrio, está associado a uma constante que vai ser igual ao produto, né, das concentrações dos produtos, que são os íons, dividido pela concentração do reagente, que é o próprio sal AB não dissociado. E aí, quando a gente começa a trabalhar com os equilíbrios desse tipo, a gente pode fazer algumas observações. Então, em concentrações muito baixas, o equilíbrio está deslocado para a direita. Então, a gente tem que lembrar lá da lei das diluições infinitas de Ostwald, né? O Ostwald postulou que se eu tenho, né, um eletrólito fraco, a fração dissociada dele ela tende a 100% conforme a concentração dele tende a zero. Ou seja, quanto mais diluído, maior a proporção dissociada de um sal. Tá? Isso significa o quê? Se eu estou com ele completamente dissociado e eu estou tendendo a uma diluição infinita, significa que a condutividade molar dele é igual à condutividade molar à diluição infinita. Em concentrações altas, né, ou seja, não necessariamente altas, mas não tendendo a zero, o equilíbrio vai estar deslocado para a esquerda, né, para a forma associada do meu sal, e a minha condutividade molar vai ser menor do que a condutividade molar à diluição infinita. Então, com base, né, nessa lei das diluições infinitas de Ostwald, né, e a gente definindo o grau de dissociação alfa, tá, como a fração de AB dissociada nos cátions A+ e B-, levando-se em conta as observações acima, nós temos que o alfa, ou seja, o grau de dissociação, vai ser igual à razão entre a condutividade molar e a condutividade molar à diluição infinita. E esse alfa vai tender a 1 quando a condutividade molar for igual à condutividade molar à diluição infinita, que é, né, quando a gente está aí na região, né, que a gente pode considerar como diluição infinita. E essa teoria do Arrhenius, né, tudo que foi falado nesse slide aqui, nada mais é do que algumas suposições em cima lá da teoria das diluições infinitas de Ostwald, né, que diz o seguinte, que esse alfa aproxima a 1 conforme a concentração tende a zero. Então vamos fazer o seguinte, né, vamos trabalhar aqui com esse equilíbrio, né, desse eletrólito fraco AB nos seus íons constituintes A+ e B-. Né? Então, se a gente colocar aí N0 moles do eletrólito fraco e um volume total V, então vamos fazer o seguinte aqui, a gente vai montar esse equilíbrio AB, né, em equilíbrio com A+ e B-. O número de moles inicial, né, que eu estou colocando lá, vai ser N0 de AB, 0 de A+ e 0 de B-. Depois do equilíbrio, o que vai acontecer? O número de moles restantes, né, de AB vai ser igual a N0, que multiplica 1 menos alfa, ou seja, se alfa é uma fração dissociada, 1 menos alfa é a fração não dissociada. Então, isso sendo uma fração, né, entre 0 e 1, se você multiplicar por 100, acaba virando uma porcentagem, né? Você multiplicando isso direto pelo N0, você vai dar o número de moles aí não dissociados, ou seja, o número de moles de AB. Um mol dissociado de AB, ele vai gerar um mol de A+ e um mol de B-, ou seja,
número de moles em qualquer momento, depois do equilíbrio, né, do cátion A+, vai ser N0 alfa, e do ânion B- também N0 alfa. Se eu transpor isso para concentrações, né, e vamos lembrar lá que são as concentrações que vão aparecer na minha constante de equilíbrio, eu tenho que dividir esse número de moles por V, pelo volume total da minha solução. Então, AB fica N0, 1 menos alfa sobre V, A mais e B menos N0 alfa sobre V cada um. Substituindo isso na minha constante de equilíbrio, e aí eu vou voltar aqui rapidinho, né? A minha constante de equilíbrio, tá? Kc vai ser igual a concentração de A mais vezes concentração de B menos sobre concentração de AB. E aí o que a gente faz? Vai colocar em cima, né, a concentração de A mais vezes concentração de B menos, isso dá N0 alfa sobre V ao quadrado, e no denominador a concentração do AB, N0, 1 menos alfa sobre V. Tá? E aí a gente pode expandir esse quadrado aqui, a gente vai fazer aí, né, alguns cortes com base, né, no que está aparecendo tanto no numerador como no denominador, e aí a gente fica com esse N0 alfa ao quadrado sobre V1 menos alfa, aonde N0 sobre V é a concentração inicial de AB que a gente colocou na nossa solução. Então a minha constante de equilíbrio ela vai ser igual ao quê? C0 alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, que essa é dita a chamada equação de Arrhenius para um eletrólito fraco. Tá certo? Então, seguindo aqui, né, eu tenho lá a minha constante de equilíbrio, Kc vai ser igual a C0. Isso aqui é uma constante, né, a concentração de AB com a qual eu fiz a minha solução. Alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. O que é o alfa? Vamos voltar aqui no slide anterior. O alfa é a razão entre a condutividade molar e a condutividade molar a diluição infinita. Condutividade molar a diluição infinita é o que eu estou querendo obter para o meu eletrólito fraco. E a condutividade molar? Condutividade molar eu posso determinar a partir de uma medida condutimétrica lá, né, que nada mais é que uma medida da resistência da solução. A partir da resistência a gente obtém condutância, condutividade dividido por concentração é a condutividade molar, né, que é esse gama aqui em cima, tá certo? Então eu tenho aí uma expressão onde eu tenho todos os meus valores, né, inclusive as constantes de equilíbrio, né, para os eletrólitos fracos normalmente são conhecidas, tenho todos os meus valores, menos o quê? Menos a minha condutividade molar a diluição infinita que eu quero obter, tá? Alternativamente, é óbvio, vamos supor que eu tenha aí um sal, né, incomum, né, que não tenha sido tão estudado até agora e que eu não tenha constante de equilíbrio dele, eu posso tentar medir, né, por outras maneiras, né, através da lei da migração independente dos íons, a condutividade molar, a diluição infinita dele, e usar essa equação aqui para determinar o quê? Para determinar essa minha constante de equilíbrio. Certo? Então, a gente para aí um pouquinho, né, dessa nossa parte, né, um pouquinho, digamos, ela é teórica, mas ela é bem experimental, né, como é feita a medida, né, a medida de resistência, etc. E vamos ver exatamente como é que é feita a medida da condutividade, ou seja, como é que funciona o nosso aparelho chamado aí de condutivímetro, tá? Então, um equipamento comercial, vocês sabem, né? Hoje em dia ele tem aí uma caixa preta, onde você tem aí basicamente aí um microprocessador ali dentro que vai fazer todo o tratamento de dados. E aí o que acontece? Nós temos aqui o chamado eletrodo, né? Comumente chamado de eletrodo, embora não seja de fato um eletrodo, que é a nossa célula de condutividade, tá certo? Então, esse aqui da direita é a nossa célula da condutividade. Esse aqui da esquerda é um termopar. Para quem não sabe o que é um termopar, é basicamente um termômetro digital. Por quê? Porque a gente sabe que as condutividades, né, dos íons vão depender das mobilidades deles e essas vão depender da temperatura do meu meio, né? Então, o que acontece? É importante eu manter aqui uma medida em paralelo da minha temperatura para poder compensar as medidas que eu estou obtendo de condutividade.
E como é, né, como funciona uma célula de condutividade? São basicamente, né, 2 eletrodos, agora sim, né, são eletrodos de verdade, de platina, tá? Então você tem aqui um fio de platina ligado a uma placa de platina, e essa placa de platina, ela é feita de platina platinizada. O que significa isso? Sobre a platina da superfície, você vai depositar um colóide de platina e depois reduzir. Isso vai fazer o quê? Que você tenha uma platina com uma área, né, interfacial muito grande, né? De modo que o quê? Que não haja restrição na transferência de elétrons entre eletrodo e solução, tá? Essa platina platinizada, né, a parte que está depositada em cima, também é conhecida como negro de platina, né, porque ela costuma ter uma cor bastante escura. Então, voltando aqui, né, à nossa célula, nós temos 2 eletrodos. É óbvio, né, a parte, né, desse eletrodo, essa placa aqui, ela tem uma área A padronizada, e esses eletrodos eles vão estar aí a uma distância L entre si. Nota aqui que eu estou falando, né, de um equipamento que ele é um equipamento de uma qualidade boa, né, caro. Ele é feito de platina, né, que é um metal caro, e etc. Tá? Hoje em dia no mercado você consegue obter materiais mais baratos, né, que não fazem uma medida tão boa, mas cujos eletrodos são feitos de grafite. Tá? Então, assim, se você quiser um trabalho de precisão, esse eletrodo de grafite não vai ser bom o suficiente para você. Mas para um trabalho, né, de dia a dia, etc., né, só para medir uma condutividade ali, ver se o seu deionizador da água está funcionando direitinho, ou algumas medidas com menor precisão, ele é muito bom, tá certo? Então, existe essa alternativa, embora realmente para trabalhos de qualidade seja necessário, né, essa célula aqui, uma célula de boa qualidade, com eletrodos de platina, que ela evita aí reações paralelas, tá? Então, né, a medida da condutividade. Continuando, a grandeza medida é a resistência. Então, basicamente, a gente precisa de um circuito elétrico onde a gente tenha lá um potencial ligado aos eletrodos, né? E a sua solução vai acabar atuando como uma resistência ali no meio à transmissão da corrente elétrica. Então, a grandeza que a gente mede é a resistência. E aí, a física aí, né, já está muito avançada em medidas de resistência. Tá? A resistência ela vai poder ser prontamente convertida em condutância. A partir da condutância, a gente pode obter a condutividade através do quê? Através da razão A sobre L. Lembrando aqui, né, isso aqui deve ser padronizado lá no meu equipamento. Tá? E essa razão A sobre L é chamada de constante da célula, de medida de condutividade. Então, o que eu tinha falado, né? Aparelhos mais modernos, né? Então você tem lá aquele microprocessador, né? Que ele vai pedir, ele já vai fazer todas essas conversões para você e vai permitir que você leia no visor dele direto a condutividade K e ainda que você possa aplicar correções devido a variações de temperatura, né? Como eu mostrei aqui, ele tem um termopar aqui que fica mergulhado na solução junto com o eletrodo. Então, esses aparelhos possuem ajuste para uma constante da célula. Então, ou seja, você entra, né, com essa constante da célula dentro dele, tá? E a chamada sensibilidade à temperatura. Tá? Vocês podem achar aí na literatura algumas equações que permitem você relacionar, né, a variação da condutividade com a temperatura. É tudo muito experimental, né? Então eu decidi aí por deixar essa parte aí para vocês pesquisarem por si mesmos. Na prática, a constante da célula e a dependência com a temperatura devem ser calibrados, utilizando soluções com valores conhecidos de condutividade e temperaturas controladas. Dessas, a mais comum vai ser o cloreto de potássio, né, o KCl, onde K já tem tabelado, né, a condutividade dessas soluções de cloreto de potássio como função da temperatura.
Agora, por que o KCl? Tá? O grande legal do KCl é o seguinte, tanto o cloreto quanto o potássio, né, o Cl- e o K+, eles têm tamanhos parecidos, eles são isoeletrônicos, tá certo? Então, e eles têm condutividades iônicas também bastante parecidas. Então, isso faz com que seja, né, o sal ideal para que você possa utilizar nessas calibrações. Então, eu vou apresentar aqui, né, os circuitos simplificados. Essa aqui é a famosa, né, ponte de Wheatstone. E hoje em dia o interesse dela, né, é puramente histórico. A ponte de Wheatstone ela era muito utilizada, né, na medida de resistência elétrica, tá certo? Então, o esquema dela é o seguinte, você tem esse quadrado aqui, né, exterior aqui com 4 resistências. Entre dois polos aqui, você vai colocar esse detetor P. É um medidor de corrente, tá certo? Ou de diferença de potencial. E aqui, do lado de fora, você vai ter uma fonte O aqui, tá certo? Então, lá a física, eu não vou entrar em detalhes nisso, ela vai permitir dizer que quando essa ponte de Wheatstone é dita em equilíbrio, isso significa o quê? Que esse medidor de corrente elétrica P aqui no meio vai, ou de diferença de potencial ali no meio, ele vai ter uma medida essencialmente de zero, o produto, né, em X dos valores das resistências aqui vai ser igual. Então, quando esse sistema estiver em equilíbrio, R1 vezes R4 igual a R2 vezes R3. Tá? E aí o que eu faço? R3 e R4 são fixos, R2 é o quê? É a minha célula de condutividade. Eu mergulho a minha célula de condutividade na solução. E aí o que acontece? Eu preciso agora que o meu R1 seja uma chamada resistência variável, né? Isso aí não é novidade nenhuma para vocês. O chuveiro de vocês é uma grande resistência variável. Conforme você roda lá, né, o negocinho ou muda a potência dele, você basicamente está modificando, né, o tamanho da resistência e o valor dela. Então você tem uma resistência variável aqui. Então você mergulha a sua célula de condutividade na solução e vai ajustando a resistência R1 até o quê? Até você zerar esse detetor aqui no meio. Quando você zerar, é só você fazer essa conta aqui para obter o valor da resistência da minha solução. Com resistência, você sabe a constante da célula, você pode obter condutância. A condutância, né, mais a constante da célula te permitem obter condutividade e por aí vai. Existem alguns circuitos, né, que são muito mais modernos, tá? Eu só vou mostrar aqui, mas mostrar muito vagamente, né? Eles são baseados nos chamados amplificadores operacionais. Então, o que acontece? É imperativo, né, que a gente, quando esteja fazendo a medida, né, da corrente elétrica, da condutividade de uma solução, da resistência daquela solução, que não haja nenhuma passagem de corrente, né? Mesmo que a gente tome o cuidado de usar a corrente alternada, né? Que é ideal para você medir condutividade. E aí, esses amplificadores operacionais aqui, eles têm essa capacidade aqui de não deixar passar corrente nenhuma, né? É inferior a nanoamperes a corrente que ele deixa passar entre os terminais dele. Tá? Eu não vou dar detalhes sobre as contas aqui, porque elas são complicadas e requerem um certo conhecimento de amplificadores operacionais que vocês não estudaram. Mas, enfim, é a maneira, né, com que a medida é feita hoje em dia, e ela te dá uma medida muito mais exata, né, dos valores de resistência. Em qualquer dos casos, né, isso aqui é sempre bom a gente, né, enfatizar muito. Em qualquer dos casos, é de suma importância que a fonte utilizada seja de corrente alternada. Pode ser senoidal, pode ser onda quadrada, o que quer que seja. Por quê? Se eu usar o contrário, que é uma fonte de corrente contínua, o que vai acontecer é que eu vou eletrolizar a minha solução, tá? Então, ao invés de você ter uma medida de condutividade, tu vai começar a produzir hidrogênio e você tiver uma faísca, mais hidrogênio, enfim. Não é uma boa ideia, né? É lógico,
é importante que a gente use aí essa importância aqui, é fundamental. Então, né, falei um pouquinho, né, sobre os aspectos físico-químicos aí, né, da gente ter as medidas de uma medida de condutividade, né? Além disso, né, a gente tem algumas aplicações analíticas, tá certo? Uma delas muito importante é a chamada titulação condutométrica ou condutimétrica, também é utilizada, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai considerar a titulação de uma base forte você vai fazer uma titulação, então, por exemplo, aqui uma base forte por um ácido forte, e você vai verificar como varia a condutância da solução com volume adicionado de ácido, tá certo? Então, por exemplo, qual a maneira, né, que a gente normalmente faz uma titulação? Existem duas, né? Existe a maneira clássica, então você pode, né, classicamente adicionar um indicador, mas qual é o problema do indicador? Ele tem, primeiro, né, ele tem um pH de viragem que não necessariamente vai condizer com o pH em que você tem o exato ponto, né, de equivalência na sua titulação ácido-base. Tá? Então esse é um ponto. O outro é que você tem uma viragem aí que ela não necessariamente, ela muitas vezes, né, principalmente em certos indicadores, ela é um pouco ambígua, né? Você olha assim, e aí? Isso aqui virou, não virou? Passei demais, foi de menos, etc, né? Eu não sei se vocês lá na escola de química, né, fazem lá a titulação. Eu acho que é uma titulação lá complexométrica, que a gente usa lá o indicador que a viragem dele é a cor da casca de cebola. Gente, eu nunca vi alguém conseguir me explicar que diabos era a cor da casca de cebola, tá? E sempre que eu ia lá perguntar, professor, é essa cor? Ele falava, bota mais uma gota. Se ficar amarelo, era. Então, assim, os indicadores, né, clássicos, né, esses colorimétricos, eles têm uma série de problemas, né, associados a eles. Isso eu estou falando de soluções transparentes, né? Se a solução for colorida, foi para o espaço, né? Não tem o que fazer, tá? A segunda maneira, né, é você usar, né, no caso de uma titulação ácido-base, você usar um eletrodo de pH. A gente vai falar aí no próximo capítulo sobre medidas, né, de potencial eletroquímico, então vai falar um pouquinho sobre o eletrodo de pH. Então uma outra possibilidade é utilizar um eletrodo de pH. E aí você tem aquela curva senoidal bonita, né? Mas ela é bonita em quê? Ela é bonita no caso em que você tem um sistema bem comportado, né? Você lembra lá que aquela curva que vocês trabalham, né, se vocês já fizeram uma titulação potenciométrica, como é chamada, né? Vocês lembram que vocês têm que fazer, adiciona um pouquinho de ácido, deixa digitar e vê o pH que ficou. E aí, quando você está próximo, né, ao seu ponto de equivalência, ali no meio da curva, você tem que começar a colocar praticamente de gota em gota, porque quando você adiciona uma quantidade ínfima, né, do seu titulante, o seu pH acaba variando muito, né, por conta, eu vou fazer um desenho aqui do lado, né, então por conta dessa curva ser extremamente íngreme próxima à viragem aqui. Então você começa a ter que botar quantidades muito pequenas para conseguir determinar adequadamente o seu ponto estequiométrico. No caso, vou tirar isso daqui, né? No caso da titulação condutométrica, não. A titulação condutométrica, a gente já vai discutir isso, ela apresenta, né, conforme você vai adicionando o seu volume do titulante, ela apresenta esse padrão em V, onde essas duas curvas aqui, né, essa da esquerda e essa da direita, né, a da direita ficou horrível, e essa da direita aqui, elas são retas, tá? E você pode, simplesmente com um número finito de pontos conhecido, então você pega 5 pontos aqui à esquerda, 5 pontos aqui à direita, você consegue com uma eficácia muito boa determinar o ponto de equivalência, que é o quê? Que é esse cruzamento das curvas que ocorre aqui no meio. Tá certo? Professor. Opa, pode falar. Oi, desculpa. O gráfico, ele é G versus volume?
O G, no caso, seria aquela fórmula da resistência com aquele ajuste para dar o K direto, é isso? Não, G é a condutância, é simplesmente o inverso da resistência. Tá? Como a nossa... Isso, verdade, lembrou. verdade. Ótimo. Que o que acontece? Como a diferença entre condutância e condutividade é apenas a constante da célula, né? E nesse caso aqui eu estou usando, né? Eu estou lá com o meu eletrodo constantemente dentro da solução. Então a constante da célula ela vai ser de fato constante, ela não vai mudar, né? Dentro daquele experimento eu posso usar direto a minha condutância, tá? E notem a unidade aqui em milisiemens, né? Professor, Oi, pode falar. esse comportamento de duas retas se cruzando, isso é só para bases fortes e ácidos fortes? Ou vai acontecer com tudo, todos eles, até fracos? Então vamos lá, a seguir cenas do próximo capítulo. Por exemplo, um ácido fraco e uma base forte, ácido acético e NaOH. Notem aqui, né? A gente tem uma grande diferença aqui na inclinação da curva. Então, do ácido acético contra o NaOH. Mas ainda assim, elas vão ser duas retas que vão se cruzar no ponto estequiométrico. Tá? De novo, cenas do próximo capítulo. Você pode ter uma mistura de ácidos, né? Ácido clorídrico e ácido acético com NaOH. Então, esse aqui vai representar a titulação do ácido clorídrico. Essa aqui é a titulação do ácido acético, né? Então, o primeiro ponto estequiométrico ele vai estar aqui. E essa aqui é o excesso de NaOH, o segundo ponto estequiométrico, né? Que seria o ponto estequiométrico do ácido acético, vai estar aqui. Então, assim, Professor, pode falar. e se eu estiver titulando uma base contra um ácido? Se eu fizer o contrário? Colocar a base... Sim, vai dar na mesma. Vai dar no mesmo? Vai dar na Tá. mesma. A única diferença... A gente vai... Vamos voltar aqui. Nesse aqui, vamos dar uma discutida no que está acontecendo. Tá? Então, para esse aqui, no início, eu tenho NaOH em solução. Na e OH-. Então, vamos lembrar lá o nosso aparato de titulação, né? Você tem um grande becker com a minha solução, né? Eu peço desculpas aí pelo meu desenho, estou fazendo com o mouse. Você vai botar um peixinho aqui para agitar isso, a sua célula de condutividade e aqui a sua bureta, isso aqui do lado é a torneirinha, tá certo? Então ele está dizendo aqui, no início eu tenho em solução Na+, e OH-, tá? Então a minha base vai estar no meu becker. Deixa eu botar a setinha aqui. A minha base vai estar no meu becker, o meu ácido vai estar na bureta. Notem que isso aqui é o ideal, né? Vocês lembram que bases fortes, né? Por exemplo, hidroxissódio, elas tendem a dissolver vidro, né? Então não é aconselhável você usar bases fortes como NaOH, por exemplo, em vidraria de precisão, como é o caso de uma bureta. No becker não tem problema, tá? Porque não é uma vidraria de precisão. Então o que acontece? Eu vou fazer esse raciocínio então com a base no becker e o ácido na minha bureta, mas se eu quisesse inverter, né, tirando essa questão aí de botar a base na bureta, eu poderia, o raciocínio vai ser o mesmo, tá certo? Então, e aí o que acontece? No início eu tenho lá Na+ e OH-. E aí o que acontece? Qual vai ser a condutância da minha solução? Vai ser lá a condutância do Na+, mas a condutância do OH-. E a gente sabe lá que o Na+, né, ele tem aí uma condutância normal, né? Não vamos dizer que é baixa, mas uma condutância normal, né? Vocês podem lembrar aí da condutividade iônica dele, né? Na faixa entre 50 e 80, que são os íons normais lá, né? E o OH-, que ele vai ter uma condutividade iônica, né? Ele vai ter uma condutância, né, muito alta, porque ele tem uma condutividade iônica muito alta, da ordem lá de 200, se eu não me engano, mol centímetro quadrado mol menos 1, tá? Então, você tem esses dois aqui, dando lá a sua condutância inicial da minha solução, que aqui está em torno de 3,5. E eu adiciono HCl, um pouquinho. Eu vou ter uma reação ácido-base, que, essencialmente, ela vai levar à substituição
né, do OH- pelo cloreto. E o que vai acontecer? O OH-, né, vocês lembram lá da condutividade iônica dele que eu falei, né, que é altíssima, ele vai ser consumido dando lugar a cloreto, né, que está entrando junto com o ácido. E aí o que acontece? O cloreto ele tem uma condutância muito baixa, né, em comparação ao OH- devido à condutividade iônica dele que é baixa. Então o que vai acontecer com a condutância do meu sistema? Ela vai diminuir, tá? Vai chegar um ponto lá na frente, né, onde eu tiver o meu ponto estequiométrico, aonde eu vou ter somente sódio e cloreto em solução. Então todo o meu OH- vai ter sido substituído por cloreto. Depois do ponto estequiométrico, o que acontece? Eu estou adicionando o quê? Eu estou adicionando HCl. E o que exatamente está acontecendo? Eu estou aumentando e muito a condutância da minha solução. Por quê? Porque além de eu estar adicionando o cloreto, né, que ele, apesar de tudo, ele ainda tem uma certa condutância, eu estou adicionando o H+, lá, que é o nosso campeão de condutividade iônica. Se eu não me engano, 395, né? Depois vocês podem olhar o valor correto aí atrás. Mas ele é aí 395 mol centímetro quadrado, mol menos 1. Né? A condutividade iônica dele é enorme e a condutância dele numa solução também vai ser enorme. Então eu vou ter a minha curva crescendo de novo, tá? Então eu tenho esse esquema aqui. Quando a gente faz isso, né, para a gente obter essas retas, normalmente é comum que a gente dilua, né? Então, por exemplo, você pega aqui no seu becker, bota lá com uma pipeta volumétrica, né, sei lá, 15 ml de NaOH, e depois você bota aí, sei lá, meio litro de água ali dentro para diluir bastante, tá? Isso vai fazer o quê? Com que você tenha essas curvas, que você tenha essas retas aqui quase perfeitas quando você trabalha com diluições muito grandes. Tá? Você acaba aí evitando os efeitos de concentração. Então, aí você obtém isso. Alguma dúvida até aí, gente? Professor, Pode eu queria perguntar mais uma curiosidade mesmo. Tipo, quando você tem uma diluição que não é infinita, na real ela é bem não diluída. Qual que é a tendência desse gráfico? Tipo assim, ele fica bagunçado ou ele tende para outra função? Não sei. O que acontece? O que vai acontecer principalmente é que você não vai ter mais retas, né? Você vai começar a ter curvas. Eu vou voltar aqui rapidinho lá atrás, quando a gente fala de lei de Kohlrausch. Observem aqui os gráficos, né? Quando eu estou em concentrações baixas, esses gráficos tendem a ser retas, mas olha o que começa a acontecer, né? Principalmente, por exemplo, aqui está sulfato de cobre, mas né, o sulfato e o ácido, vamos supor que eu estivesse usando ácido sulfúrico ou titulando ácido sulfúrico, né? Eu tivesse um sulfato, aí ele começa aí a ter uns desvios. Então o que vai acontecer de fato, né, é que essas curvas, essas retas aqui que a gente utilizou, que a gente mostrou, não vão ser mais retas, elas vão ser aí curvas, tá certo? Elas vão tender a ficar retas aqui próximo, mas não vai ter uma boa precisão, tá? A reta, né, às vezes a gente brinca, né, que a reta é superestimada na fisicoquímica, mas é que se você tem lá 10 pontos e você vai passar uma reta por eles, só existe uma melhor reta que você possa passar por eles, entendeu? Quando você começa a ter outras funções, às vezes você começa a ter que usar métodos aproximados e você pode não chegar exatamente à melhor curva, tá? Então a reta ela é muito boa por causa disso. Então para isso a gente faz essa diluição muito grande. Mas lembrando que se não for num outro caso, né, por exemplo, você está medindo aí, né, primeira lei de Kohlrausch com sulfato de cobre, né, é possível que vocês façam esse experimento, né, lá na Fisicoquímica Experimental 1, né, medir lá a primeira lei de Kohlrausch do sulfato de cobre, vocês vão ver que ele vai ter um desvio em relação à linearidade, tá, do seu sistema. Certo? Maneiro, valeu. Qualquer dúvida, vocês podem falar à vontade. Show, obrigado. E aí, passando, né? Eu já tinha dado aí as cenas do próximo capítulo, mas o que acontece? Agora é o caso de um ácido fraco com uma base forte. Então, o que acontece? Qual é a diferença aqui? A diferença é a seguinte,
O meu eletrólito fraco, né, vamos supor que eu esteja começando aqui no meu becker com o meu ácido acético, por ele ser um eletrólito fraco, ele vai estar muito pouco dissociado. Então, a minha condutância da minha solução inicial ela vai ser baixa. E conforme eu vou adicionando, né, titulando o meu ácido acético com NaOH, e nesse caso eu estou ácido acético no becker, NaOH na boreta, tá? Conforme eu vou fazendo essa titulação, o que vai acontecendo? O OH- vai consumindo o H+, e virando água, né, a reação ácido-base, e aí aquele acetato, né, que antes estava associado com H+, né, na forma associada, ele agora está na forma livre, né, tendo em vista que acetato de sódio é um eletrólito forte, ao contrário do ácido acético. Então eu tenho aqui um aumento da condutância da minha solução. Quando eu chego no meu ponto estequiométrico, eu tenho basicamente só acetato de sódio em solução, né? E após esse ponto estequiométrico, eu começo a adicionar NaOH, eu estou adicionando o OH-, que ele tem uma contribuição muito elevada para a minha condutância. E aí essa curva fica muito mais íngreme, tá certo? E aí você tem essa mudança aqui de inclinação. De novo, você fazendo as duas retinhas lá, você acha o ponto de equivalência. Uma mistura de ácidos, tá certo? Então, numa mistura de ácidos, se eu tiver ácido clorídrico e ácido acético em solução, nota que lá no início, né, por mais que o meu ácido acético esteja completamente na forma associada, o meu ácido clorídrico vai estar completamente dissociado. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma condutância, né, alta da minha solução. Conforme eu vou consumindo, né, o ácido clorídrico, ele é mais forte que o ácido acético, ele vai ser consumido primeiro, eu vou diminuindo a condutância da minha solução até ter o quê? A condutância de uma solução de ácido acético mais NaCl, que é isso aqui embaixo. Tá? E aí é uma titulação o quê? É uma titulação de ácido acético por NaOH, que é basicamente a curva que a gente já viu antes. Então, quando eu tenho uma mistura de ácidos, né, que no caso aí da titulação potenciométrica, por exemplo, é infernal de você determinar, a titulação condutométrica ela fica muito simples, que ela é basicamente uma soma das duas curvas anteriores, o HCl caindo e em seguida, né, pela curva do ácido acético com NaOH. Certo, gente? Então, essa parte, né, digamos assim, experimental da condutimetria é essa. A gente vai entrar agora numa parte em que a gente vai falar dos modelos de condutimetria, ou seja, por que aquelas espécies, né, vão ter aquelas condutividades, condutâncias e condutividades iônicas. Tá? Nota, né, que não é só analítica que a gente está falando aqui. Por exemplo, se você tem uma pilha, né, uma pilha de Daniel, por exemplo, né, um eletrodo de cobre numa solução de sulfato de cobre e um eletrodo de zinco numa solução de sulfato de zinco, e aí você pode ter as duas soluções no mesmo becker ou simplesmente uma ponte salina ligando os dois beckers. Vocês já viram um pouco disso no segundo grau, então eu tenho aí um pouco de liberdade para falar. Então o que acontece? Né, você vai estar gerando aí um potencial, essa sua pilha vai estar gerando um potencial, mas esse potencial ele vai estar sendo afetado pela resistência da minha solução. Ou seja, a capacidade que os meus íons vão ter de se locomover para compensar essa transferência de carga de um eletrodo para o outro. Tá certo? Quando, por exemplo, eu reduzo um íon cobre 2+ a cobre 0, eu estou aniquilando uma carga positiva de um lado. Então, o que acontece? Eu tenho, para manter a eletroneutralidade, ou eu tenho que sumir com uma carga negativa daquele lado da minha solução, ou eu tenho que entrar com carga positiva. Senão, o que acontece? Eu começo a acumular carga ali, vou gerar um potencial e a reação para. Tá? Da mesma maneira, né, se eu estiver fazendo uma eletrólise em solução, né, a resistência da minha solução vai ser a resistência que vai ser a resistência à passagem da corrente elétrica da minha fonte, né, que é o que eu vou estar utilizando para fazer a minha eletrólise, tá? Então, quando você está lá, né, no ponto de vista, né, de pilhas, eletrólise, etc., uma medida, né, do valor da resistência de uma solução, da condutância, condutividade, etc., ela é muito importante, tá? Outra coisa, por exemplo, você medir, né,
se você vai ter descargas elétricas, se você vai estar acumulando carga dentro dos seus reatores, né? Você tem aí uma agitação, ela pode começar a gerar excesso de carga, então se você tiver uma solução que ela não seja muito condutora, você pode começar a acumular carga e dar choque. Então isso é uma série de coisas que vocês devem levar em consideração lá para frente quando vocês estiverem trabalhando na indústria ou em qualquer tipo de coisa que envolva partículas carregadas, tá? Então, seguindo aí para a nossa parte de modelos, né? É uma parte que vai ser aí um pouquinho mais pesada em relação aos modelos, mas ainda assim ela é inteligível. Então, aqui do meu lado esquerdo, né, eu vou ter o esquema de uma célula de condutividade. Aqui em cima eu vou ter um potencial, né, uma fonte de corrente alternada, né, VAC, isso é muito importante, a gente já discutiu isso uma centena de vezes, que vai estar ligada ao quê? A 2 eletrodos. Vamos assumir aqui que a gente é rico, né, que a gente tem um certo budget aí muito bom, e os eletrodos são de platina, então eles são inertes, tá certo? Então tem um eletrodo positivo e outro eletrodo negativo. O meu eletrodo positivo vai atrair as cargas negativas em direção a ele, ao mesmo tempo em que ele repele as cargas positivas. O meu eletrodo negativo vai atrair as cargas positivas em direção a ele e repelir as cargas negativas em direção ao outro eletrodo. A distância entre esses eletrodos, né, conforme a gente já disse, é L, né, e a área deles é A. Né, como a gente já tinha colocado lá, vamos manter esse padrão para a gente não se confundir aí. Então, o que acontece? Eu tenho uma carga aqui no meio, né? Vamos agora para o nosso esquema aqui da direita. Então, eu tenho uma carga aqui no meio, seja ela positiva ou negativa, né? A única coisa que vai mudar é a direção das forças. Então, essa carga positiva, ela vai estar sendo, né, influenciada pelo campo elétrico entre essas placas paralelas carregadas aqui, que são o quê? São os meus eletrodos. Se eu tenho placas paralelas carregadas, o campo elétrico entre elas é igual à minha diferença de potencial entre as placas dividido pela distância entre elas. Isso é o campo elétrico aqui dentro, tá? E a força elétrica, né, que essa carga positiva vai estar sentindo aqui, vai ser igual à carga dessa carga positiva, né? Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com Na+, então a carga dela é 1 vezes o campo, tá certo? A carga dela é 1 vezes a carga fundamental do elétron, tá? E a força que ela vai estar sentindo é igual a carga vezes campo. Então, a minha força elétrica, né, que é a força que vai estar fazendo as minhas cargas se movimentarem, ela é igual a Z, que é o meu número de carga, vezes a carga do elétron, vezes o campo elétrico entre as minhas placas. E aí o que acontece? No caso da carga positiva, né, essa força está direcionada em relação ao polo negativo. No caso da carga negativa, essa força está direcionada em relação à placa positiva. E aí o que acontece? Conforme eu ligo, né, a minha fonte e gera essa força elétrica, a minha partícula ela começa a se mover. Mas essa partícula, né, esse íon, ele não está no vácuo. Ele está dentro de uma solução. Então ele começa a sofrer a chamada força de atrito devido à viscosidade do meu meio. Né, você imagina o seguinte, eu tenho uma carga positiva aqui, ela está querendo se locomover, tem molécula de água, tem outras cargas positivas, tem cargas negativas que estão vindo no sentido oposto. Enfim, é um engarrafamento desgraçado que tem ali na frente. E isso acaba influenciando, né, no sentido em que vai haver uma força oposta. Essa força oposta, né, ela é dada pela fórmula de Stokes. Tá? Essa fórmula de Stokes vocês vão ver lá no curso de engenharia mais para frente, ou nos cursos de química industrial, etc. Vocês vão ver um pouquinho mais lá para frente. Mas basicamente é o quê? É a força de atrito viscosa, né? Quando você tem uma esfera se locomovendo num meio de viscosidade, viscosidade eta, né? Que é essa letra grega aqui.
Então a fórmula de Stokes diz que é o seguinte, a força viscosa, né, a força de atrito viscosa vai ser 6π, R é o raio do meu íon, eta é a viscosidade da solução e V é a velocidade com que ele está se locomovendo. Tá? Esse íon, né, a partir do momento em que você liga o potencial, ele vai ser acelerado, né, porque a força dele vai começar a andar, e a força de atrito viscosa ela vai começar a crescer no mesmo tom. Isso vai parar quando? Vai parar quando o meu sistema estiver em equilíbrio mecânico. Isso significa o quê? A força elétrica vai ser igual à força de atrito viscosa e a minha partícula ela vai estar ou em repouso ou em velocidade constante. No nosso caso aqui, ela vai estar em velocidade constante dirigida ao polo negativo, tá certo? Lógico que eu estou falando da carga positiva. Então, esse equilíbrio mecânico é representado por essa igualdade aqui. ZE é igual a 6πr eta V, que é a velocidade da partícula. Seguindo adiante, né, a velocidade, então, ela vai ser igual a uma reunião de constantes, tá, vezes o campo elétrico. E aí o que acontece? Lá nos primórdios, né, antes da gente trabalhar com condutimetria, já se trabalhava com eletroforese de proteínas e de colóides e etc. E lá da teoria de eletroforese, né, essa constante de proporcionalidade aqui entre a velocidade de uma partícula e o campo elétrico associado, que você estava utilizando no seu meio, era chamada de mobilidade iônica. E aqui, no caso, né, representado pela letra grega μ e o índice I, é a mobilidade iônica do meu íon. Então, a minha mobilidade iônica vai ser, então, igual ao número de carga do meu íon. Esse E aqui não é um E maiúsculo de campo elétrico, é um E minúsculo de carga do elétron, tá? Que é esse Ezinho aqui, dividido por 6π, R é o raio do meu íon, eta é a viscosidade da minha solução. Mobilidade iônica tem unidade centímetro por segundo vezes centímetro sobre volt, então é centímetro quadrado volt menos 1 segundo a menos 1, se eu estiver trabalhando no sistema CGS, ou metro quadrado volt menos 1 segundo a menos 1, se eu estiver trabalhando no meu sistema internacional de unidades. Tá? Até aí tudo bem, gente? Então, ninguém comentou nada. Sim, professor. Pode falar. O VI é o que mesmo que eu não peguei, não anotei? É a velocidade com que o íon está se movendo. Metros por segundo mesmo. Ou, nesse caso Show. aqui, né? Eu estou representando por centímetros por segundo. Certo, obrigado, professor. Então, seguindo, tá? O que agora eu vou fazer? Né? Eu preciso correlacionar, né, para eu obter a resistência, né, da minha solução, eu preciso correlacionar ela com o quê? Né? Vamos lembrar lá da fórmula da lei de Ohm. Né? E aí a gente já sabe aquele método mnemônico, né? Quem vê, ri. V igual a R, diferença de potencial, igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então eu quero determinar a resistência da minha solução, né? Óbvio, com resistência a gente obtém condutância, com condutância a gente obtém condutividade, assumindo que a gente tem aí a constante da célula e por aí vai. Então eu quero obter a resistência da minha solução, R é igual à razão da diferença de potencial com a corrente elétrica. E o que gera a minha corrente elétrica dentro da solução? É o movimento das cargas elétricas, que nesse caso são representadas pelo quê? Pelos íons em solução. Então a corrente elétrica dentro da solução ela é representada pelos íons. Então, para medir essa corrente elétrica, né, e lembra que agora eu estou aqui do ponto de vista teórico, eu vou, né, contar o número de cargas, né, a quantidade de cargas que vai passar por esse meu plano aqui central. Por esse meu plano central por unidade de tempo. Né? Lembrando lá, corrente é o quê? Corrente é carga dividido por tempo.
Então, se eu conto o número de cargas que passam aqui, nesse plano, atravessam esse plano central por unidade de tempo, eu tenho o quê? Uma medida da minha corrente elétrica dentro da solução. Tá? E aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nesse caso aqui, nesse lado esquerdo, eu tenho uma carga positiva, né, que ela vai estar se locomovendo para o lado direito com uma velocidade v. Então, até que distância desse plano estarão as cargas positivas que num dado intervalo de tempo ΔT atravessarão esse plano aqui? Elas estarão até a uma distância v ΔT. Todo mundo entendeu esse pedaço? Ele é extremamente importante. Qualquer carga positiva que esteja aqui à esquerda do meu plano até uma distância v, né, v positivo, vezes ΔT, ela vai atravessar esse plano, né, e contribuir para a corrente elétrica, né, durante esse tempo ΔT. A mesma coisa ocorre com as cargas negativas que vão estar do outro lado. Elas vão estar se movendo no sentido oposto, com uma velocidade aqui v ΔT, v, né? E as cargas negativas do lado direito do meu plano, né, que vão atravessá-lo, são aquelas que estiverem a uma distância dele de até v ΔT. Certo? E essas vão ser as que vão contribuir para a contagem das cargas na corrente elétrica. Vou considerar agora um plano, né, de área A. E nota como aqui já está começando a aparecer, né, o nosso sistema de medida de condutividade. A área A nada mais vai ser, né, do que a área dos meus eletrodos. Tá certo? E vai ser basicamente a área que vai ser varrida dentro da solução. Professor, pode falar. Deixa eu só ver se eu entendi direito rapidinho. Perfeito, muito importante. É o seguinte, que, bom, tem duas cargas, então elas vão se atrair, então a positiva vai andar para a direita e a negativa vai andar para a esquerda. Só fazer uma correção. As cargas estão sendo atraídas pelos potenciais, né, que são os eletrodos que estão aqui nas laterais. Aqui em cima. Tá. Beleza, ótimo, entendi. Tá? Aí, entendi. Aí, se a gente quiser saber a uma distância x que vai estar do plano, que no caso esse plano vai ser a área do eletrodo, a gente vai usar a fórmula aqui da velocidade vezes ΔT. E só vai a condutividade, né, para a conta da condutividade, aquelas que atravessarem essa área, é isso? Isso, lembra que a gente está aqui, né? Eu estou falando, por enquanto, não ainda de condutividade, mas eu estou falando elas contribuírem para a corrente elétrica, né? Contribuir, então só vai contribuir aquelas que atravessarem a área. Isso, lembra lá, corrente elétrica é igual a carga, né, dividido por tempo. É a carga que está se locomovendo por tempo. E eu estou tomando como padrão esse plano de área A aí. Entendi. Tá bom, professor, muito obrigada. Nada. Então vamos calcular aqui o fluxo de íons que vão atravessar esse plano por unidade de área, né, que é o número de íons por unidade de área e por unidade de tempo. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Qual é o número de cargas que vão atravessar? Né? Vão ser aquelas cargas que vão estar, né, até uma distância v ΔT. É esse início aqui, certo? Esse v ΔT é essa distância horizontal aqui. Eu vou só fazer o lado esquerdo aqui os desenhos, mas tudo que eu fizer para o lado esquerdo vai valer para o lado direito. Tá? Então, v ΔT é essa distância. Se eu multiplico pela área do plano, eu tenho o quê? Eu tenho o volume desse meu cubo esquerdo aqui, que é o quê? Que é o cubo varrido pela minha, né, aonde vão estar as cargas que vão atravessar aquele plano numa certa quantidade de tempo, ΔT. Tá? Então, v ΔTA é o volume. Volume vezes C, C é a concentração, mol por litro. Então, volume vezes concentração, número de mols. Esse Ni, né, letra grega Ni, que está aqui no meio, é o coeficiente estequiométrico. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um cloreto de cálcio, né, então, por exemplo, cada molécula, né, cada molécula do sal cloreto de cálcio, quando entrar em solução aquosa, vai gerar 2 íons cloretos.
Então, eu tenho que levar em consideração o meu coeficiente estequiométrico aqui. Então, isso aqui me dá o número de mols de íons que eu vou ter atravessando esse plano. Vezes o número de Avogadro, eu tenho simplesmente o número de íons que atravessa esse plano, por unidade de área, por unidade de tempo. Eu agora vou cortar o meu ΔT com ΔT, corto área com área. O meu fluxo de íons é velocidade, coeficiente estequiométrico, concentração, número de Avogadro. J é o número de íons que atravessam um dado plano por unidade de área e tempo. Tá? Mais do que o fluxo de íons, eu quero o quê? Eu quero o fluxo de carga. Como é que eu calculo o fluxo de carga? Eu vou pegar o fluxo de íons e vou multiplicá-lo pelo número de carga vezes a carga fundamental do elétron. Então, fluxo de carga vai ser igual a ZVni, concentração, carga do elétron, número de Avogadro. Número de Avogadro vezes a carga do elétron, a gente já viu que é a nossa constante de Faraday. Então, fluxo de carga é igual a ZVni CF, aonde a velocidade ela vai ser igual ao quê? A mobilidade iônica vezes o campo elétrico. A gente viu isso lá no começo do nosso modelo, né? Quando a gente viu o equilíbrio das forças, né? A força elétrica e a força de atrito viscosa. E aí eu posso substituir a velocidade que está aqui pela mobilidade iônica vezes o campo elétrico. Então, o meu fluxo de carga, né? Desculpa, pode estar parecendo um pouco repetitivo, mas vamos lá. O meu fluxo de carga vai ser igual a Z, mobilidade iônica, coeficiente estequiométrico, concentração, constante de Faraday, campo elétrico. A corrente que atravessa uma área A é igual a I, que é igual ao fluxo de carga vezes o valor da área. Tá? Então, se eu quero a minha corrente, eu vou pegar a expressão do fluxo de carga e multiplicar pela área A. E o nosso campo elétrico, a gente também viu isso lá no começo do nosso slide de modelos, vai ser igual à diferença de potencial dividido pela distância L entre as placas. Fazendo essas substituições, né, nós temos I, corrente elétrica, igual a Z, né, que é número de carga, mobilidade iônica, coeficiente estequiométrico, concentração, constante de Faraday, vezes A sobre L. Gente, o que é A sobre L? Vocês lembram? A sobre L é a nossa constante da célula. Tá? Isso vezes a nossa diferença de potencial, ΔΦ aqui, que nada mais é que é o potencial V, né, da nossa fonte de corrente alternada. E aqui, pela lei de Ohm, V igual a RI, né? Isso aqui, que está circulado, acaba sendo igual a 1 sobre R, né, o inverso da resistência, que é igual à condutância, que é igual ao quê? A condutividade vezes A sobre L. Então, nota o seguinte, a nossa constante da célula que apareceu aqui, ó, está aqui também. Então, todo esse resto aqui, Z, mobilidade iônica, coeficiente estequiométrico, concentração e constante de Faraday, isso é igual à minha condutividade. Tá? Condutividade. Pode falar. Só para relembrar aqui rapidinho, a constante da célula, o A é a área do eletrodo e o L é a distância entre os eletrodos? É Perfeito. isso? Perfeito. É isso aí mesmo? Ah, tá. Exato. O Entendi. A é Obrigada. a área do eletrodo, o L é a distância entre eles. Né? E nota que os dois acabam aparecendo aqui, né? Que a gente está usando uma área na hora de fazer o fluxo de íons. E aqui atrás, né, a gente faz a nossa diferença de potencial dividido pela distância, é o campo elétrico que está envolvido na força elétrica. Então, de posse da nossa fórmula da condutividade, né, eu posso obter também condutividade molar. O que é condutividade molar? É condutividade dividido pela concentração vezes coeficiente estequiométrico. Então, K dividido pelo Ni vezes C é a condutividade molar iônica. Tá? Que é igual ao quê? Ô, professor, Pode falar. eu me perdi quando o senhor foi substituir, no caso, né, a voltagem ali
o DDP pelo V igual a RI. Eu me perdi depois disso. Tá bom. Então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Então essa expressão aqui, pelo que eu entendi, você sabe de onde veio, né? I é igual a esse monte de coisa vezes o V, tá? Então eu tenho o quê? V igual a RI. Eu tenho V é igual a I. E aí, o que é isso aqui? Eu passando para o outro lado, né? Isso aqui é 1 sobre R, que é esse aqui que está circulado em preto. Isso é o inverso da resistência. Lá, né, do nosso início da discussão de condutividade, né, quando a gente fala sobre condutância, o inverso da resistência era igual à minha condutância. E condutância era igual a condutividade vezes a razão A sobre L, que também é chamado de constante da célula. Então, o que eu vou fazer? G é igual a isso que está circulado aqui em preto. Quando eu faço essa igualdade, né, nota aqui que o A sobre L vai se cortar, eu vou ficar com K igual ao que sobra aqui, que é esse pedacinho que eu estou fazendo aqui agora. Z mini CF. Agora peguei, professor. Obrigada. Nada. Que é a condutividade. Se eu quero condutividade molar, né, e nota aqui que eu estou fazendo para íon, né, a condutividade molar iônica, ela vai ser igual à condutividade dividido pela concentração, que é o quê? Ni vezes C. Então, minha condutividade iônica molar é igual a Z, que é o número de carga do meu íon, vezes μ, que é a mobilidade iônica dele, vezes a constante de Faraday. Tá? No limite de diluição infinita, né, quando a concentração tende a zero, a gente vai ter lá condutividade molar à diluição infinita do meu sal, vai ser igual a condutividade iônica à diluição infinita do meu sal, que é igual ao quê? Z mais mobilidade iônica do cátion vezes coeficiente estequiométrico do cátion, mais Z menos mobilidade iônica do ânion vezes coeficiente estequiométrico do ânion. Tá? Se eu tiver um eletrólito simétrico, ou seja, carga de cátion e ânion forem iguais entre si, por exemplo, NaCl, ambos são 1, né, em módulo, sulfato de cobre, ambos são 2 em módulo, e por aí vai. A minha fórmula, né, eu não preciso levar em consideração os coeficientes estequiométricos, né, porque ambos vão ser 1. Então, condutividade molar à diluição infinita vai ser igual a Z, soma das mobilidades iônicas. O número de transporte, né, lembrando lá que a gente definiu em seguida, e é do número de transporte, né, que na prática sai a medida da condutividade iônica molar, né, o número de transporte é definido como a fração da corrente total transportada por um determinado íon. Então, o T do cátion, né, que é o número de transporte do cátion, é igual a corrente do cátion dividido pela corrente do total, e o T mais T menos igual a 1. Quando a concentração tende a zero, o número de transporte à diluição infinita é igual a Z mini, né, que é a condutividade iônica, dividido pelo somatório de todas as condutividades iônicas. E isso acaba dando o quê? Coeficiente estequiométrico, condutividade iônica molar à diluição infinita, dividido pela condutividade molar do meu sal, também à diluição infinita. Então é isso, tá? Então a gente conseguiu chegar, né, a um modelo, né, que permite a gente ter uma interpretação física e química, né, da nossa condutividade a partir de um modelo de quê? Dos íons sendo cargas se locomovendo, né, em um campo elétrico, né, sofrendo aí força de atrito viscosa dentro de uma solução. Tá? Esse modelo ele consegue prever, né, e permitir o estudo, né, das comparações dos valores obtidos de condutividades iônicas molares para a maioria dos íons em solução aquosa. Tá? E aí vem o que a gente comentou lá, que o rapaz me perguntou aí no começo da aula. E o H+, e o H-, como é que eles vão funcionar? Eles não podem funcionar dessa maneira, né? H+ e o H-, eles não podem simplesmente sair andando pela solução, né? Cantando pela estrada fora, eu vou bem sozinho, porque eles têm uma velocidade muito maior que os demais íons.
tá? Então, a H+ e o H- tem que haver, em solução aquosa, tem que haver alguma coisa, né, algum mecanismo que possa prever que eles vão se locomover muito mais rápido do que os demais íons, tá? E isso aí é o que a gente vai falar agora. É o chamado mecanismo de Grotthuss. Então, claramente, né, devido aos valores anônimos de condutividade iônica apresentados, H+ e o H- não devem seguir esse mecanismo que a gente apresentou agora. O mecanismo proposto por Grotthuss, né, ele recebeu o nome dele, é chamado de mecanismo de Grotthuss, e é basicamente o seguinte. Vocês lembram lá da auto-ionização da água, né? Então vocês pegam lá 2 moléculas de água, então você tem H3O+, mais OH-. Então, vamos falar aqui, né, para o H+ se locomovendo em água. O OH- é análogo depois. O H+ em solução aquosa, ele está sob a forma, né, de uma molécula de íon hidrônio, né, que é o H3O+. E aí o que acontece? Quando a gente tem lá em solução aquosa, né, e a gente liga o nosso potencial, esse H+, né, ao invés de se soltar da molécula de água e ir caminhando igual aos demais íons na direção do polo negativo, o que acontece? Ao invés, começa a haver reorganização das ligações oxigênio e hidrogênio dentro da água. Então, o que acontece? Vocês estão vendo essa primeira molécula aqui de H3O+? Essa ligação OH aqui, ela vai se quebrar e vai se formar com a molécula, a ligação OH, com a molécula do lado dela. Então o H3O+, não vai ser mais nessa primeira molécula, ele vai ser nessa segunda. Só que acontece, ao invés dessa molécula girar e aí ela transferir esse mesmo próton para o outro lado, todos os prótons, né, no íon hidrônio, eles são equivalentes. Então, ao mesmo tempo em que essa ligação aqui com esse OH aqui está se formando desse lado, né, ela está se quebrando e se formando junto com a terceira molécula. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, está se quebrando e se formando aqui na quarta molécula, e por aí vai até eu chegar ao quê? Ao meu eletrodo negativo. Então, enquanto o íon normal ele vai andando, né, de um lado para o outro, tira a molécula de água da frente, anda mais um pouquinho, dá uma pancada num íon que está correndo para o lado oposto, etc. O H+, ele se locomove simplesmente, ele some de um lado, né, você tem uma série de reorganização das ligações OH na água, e ele aparece do outro lado, próximo ao eletrodo. Então, esse tempo, né, de reorganização dessas ligações químicas, ele é muito menor, né? Ela é muito mais rápido do que simplesmente a migração da carga. Vocês entenderam? Acho que sim, professor. Acho que foi sim. Sim. Então notem o seguinte, né? A gente tem esse vídeo aí, né, do mecanismo de Grotthuss, tá? No caso desse vídeo, é simplesmente, né, a transferência de íons H+, né, entre moléculas de água. E você nota o seguinte, olha lá, o íon, a molécula onde o oxigênio está verde é aquela onde está o H3O+. Ele simplesmente, né, ela reorganiza as ligações OH e o H+ é transferido de uma molécula para outra. E não necessariamente o mesmo H+, né, que saiu de uma molécula e entrou na segunda, é o que vai ser transferido, né, da segunda para a terceira molécula, tá? A única coisa, né, a única nuance desse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês é que esse vídeo não leva em consideração um potencial, tá? Não há uma placa de potencial negativo atraindo os íons OH+. Então a transferência deles entre moléculas de água, ela é aleatória, ela não é direcionada, tá? Até porque seria muito complicado eu fazer essa transferência, né, direcionada num programa, porque eu ia ter que acompanhar isso no eixo X, né, conforme ele fosse andando, tá? Então, assumindo que eu tivesse um potencial aí, né, por exemplo, na minha direita, ao invés dessas trocas de H+,
né, botar ele aqui de novo, ao invés dessas trocas de H+, elas serem aleatórias do jeito que estão sendo, elas iam estar sempre se locomovendo em um único sentido. E isso, né, essa movimentação de ligações, nessa troca, né, tá ligado em um, depois tá ligado em outro, aí quebra outra ligação ao mesmo tempo, isso é muito mais rápido do que a molécula simplesmente, né, o íon, simplesmente sair andando, empurrando quem está na frente, né? Lembra que tem uma força de atrito viscosa que foi levada em consideração aí. Então essa é a grande diferença. Vocês entenderam, pessoal? Sim, professor. Beleza. Eu entendi, mas eu tenho uma pergunta, professor. Claro. Eu não sei se realmente foi isso que você falou, mas você disse que essa movimentação aí do hidrogênio, nessa reorganização das moléculas de água, elas ocorrem de forma mais rápida que os íons que se movimentam, aqueles do outro caso? Isso. Do outro modelo? Muito mais rápido. Eu não entendi por quê. Olha, isso em sala de aula era uma maravilha, né? A gente levantava todo mundo, dava as mãos e tinha, né? Dá para fazer isso, mas vamos tenta imaginar o seguinte: tenta imaginar você de mão dada com uma pessoa na sua direita, tá certo? Então você está de mão dada com a pessoa lá na sua direita. E aí o que acontece? Tem outra pessoa na sua esquerda. Você tem duas opções. Ou essa pessoa que está na sua direita, ela pode largar a sua mão e ir andando até passar por você, né, te dar um empurrão, te tirar da frente, chegar até a sua esquerda e parar ali. Ou, no caso, né, os hidrogênios são equivalentes. Então a pessoa que está na sua direita é a mesma que está na sua esquerda. Você simplesmente largar a mão da pessoa que está na sua direita, deixa eu chegar para cá, e segurar a mão da pessoa que está na sua esquerda. Esse processo, né, largou a mão de um e segurou a mão do outro, ele é muito mais rápido do que a pessoa largar a sua mão, dar a volta, dá licença, meu filho, eu quero passar, aí sai você da frente e ela chega do outro lado. É exatamente isso que está acontecendo. Entendeu? Você imagina uma corrente de pessoas, né, onde elas estão simplesmente largando e segurando as mãos de umas das outras, né? Isso aí representa as ligações químicas, e você tenta comparar essa velocidade com uma pessoa aí tentando andar dentro do shopping lotado. Então é muito mais rápido. Eu fiquei um pouco confusa, porque eu comecei a imaginar algum tipo de sei lá, quebra de ligação, entendeu? Porque a ligação é forte, achei que pudesse interferir, sei lá. Mas a ligação se quebra, mas ela se quebra ao mesmo tempo, né, que está se formando uma outra ligação equivalente. Então você lembra, você tem um H3 ou mais aqui, aí quebrou a ligação OH, tudo bem, né? Quebrar uma ligação é mais difícil, mas essa ligação se formou com a outra água do lado. Então, do ponto de vista energético, foi zero. Entendi, professor. Muito obrigada. Então, gente... Professor, pode falar. Mas no caso, a força daquela viscosidade vai estar atuando, não vai ter, porque eles vão estar só trocando as ligações, então eles não vão se mexer assim. Se ele não se mexe, velocidade é zero, a viscosidade, a força de atrito viscosa não vai existir. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, a gente faz como é que a gente faz o cálculo, então, dessa corrente, da corrente resultante dos OH-, H+? Olha, do ponto de vista experimental, você tem lá as condutividades iônicas e você pode calcular a partir das equações que foram dadas antes da parte de modelos. Se você quiser calcular, né, do ponto de vista teórico com modelos, você teria que ter um cálculo teórico bastante acurado, né? Mecânica quântica misturado com dinâmica, quebra e formação de ligação, entendeu? É um negócio complicado, não é fácil não. São muitas moléculas de água que você tem que levar em consideração, né, para amortecer esses campos elétricos. Então isso do ponto de vista teórico, né, embora assim tenha uma explicação teórica, né,
você calcular mesmo do ponto de vista teórico com um modelo bom, isso é muito complicado. Entendeu? É, digamos assim, é infernal do ponto de vista computacional. Então a gente vai estar trabalhando mais com outras espécies, né? Não diretamente com H+. Na verdade, o H+, do ponto de vista experimental, você trabalha com ele porque você conhece, né? Você determina experimentalmente a condutividade iônica dele. O nosso modelo, ele vem aí para quê? Para que a gente possa explicar as diferenças que a gente observa no experimento. Então, por exemplo, quando você tem aí, né, por exemplo, um cobre 2+, ele ter uma condutividade maior do que um sódio+, você sabe que é porque a carga dele é maior. Né? Se você compara um sódio e um lítio, né, você sabe que tem um termo lá proporcional ao raio da minha espécie. Tá certo? Então, o que acontece? Quem é maior, quem é menor? Vai depender do raio dessas espécies. Né? Uma espécie maior vai ter que tirar mais gente da frente para passar, né? Vamos falar de sódio e lítio, vamos falar de lítio, que é o menor, né? E vamos falar do césio lá, que é enorme. Então, o césio passando é um inferno, vai ter que sair água para cacete da frente para ele conseguir passar. O lítio lá é pequenininho, entendeu? Ele vai passando ali pelo meio com muito mais facilidade. Então, da teoria, o que acontece é um modelo que permite a gente explicar essas diferenças, tá certo? Ele não necessariamente você quer prever, tá? Mas explicar as diferenças. Tá bom, certo. Obrigada, professor. Perfeito. Mais dúvidas? Então, gente, sendo só isso, boa noite para vocês aí. Assim que eu conseguir tratar esse vídeo aqui, né, cortar aí as partes menos úteis, etc., eu coloco ele lá no YouTube, no Teams para vocês, tá certo? Um grande abraço aí. Boa noite, professor. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Até semana professor. que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Tchau, professor. Boa noite. Então, tchau, gente. Até semana que vem.